Você está pensando em fazer o Caminho de Santiago sozinho ou sozinha? Sei que tem várias questões tuas para empreender essa viagem e eu vou falar um pouquinho sobre a solidão e a solitude, que são coisas muito diferentes e eu acho que isso já passou pela tua cabeça. Fica com a gente, esse aqui é o podcast do Caminho de Santiago, eu sou o Guilherme, há 22 anos eu falo sobre o Caminho de Santiago para peregrinos e futuros peregrinos. A ideia de fazer o Caminho de Santiago sozinho ou sozinha, ela envolve um sentimento diferente na gente. A palavra sozinho ela é um pouco forte assim, né. Viajar sozinho, o que que é isso, né? Eu tenho um termo que eu usava em algumas palestras, e eu quero começar por ele aqui, que é o safari. Safari não é um termo usado para caçar animais selvagens num continente africano, como ficou muito estampado na nossa memória. Safari é um procedimento de viagem. O safari é quando você faz uma viagem, e você faz uma viagem para se distanciar das coisas, você faz uma viagem solitária. Se a gente trouxesse um safari para hoje, seria como você desligar o seu celular, desligar os meios de comunicação e falar: "Gente, eu volto, daqui a um tempo eu vou fazer uma viagem sozinho", empreender uma coisa sola, uma coisa sem, querer contato, como se fosse uma muito ligado a uma viagem de autoconhecimento. Esse é um termo mais antigo, tá, existem alguns livros que falam sobre isso. E o Safari fala muito sobre essa solitude, você buscar estar com você mesmo. Deixando esse termo de lado, vamos para o Caminho de Santiago. Vamos fazer o nosso safari moderno, né. Ir sozinho para o Caminho de Santiago traz uma grande surpresa lá. Porque as pessoas nos perguntam: "Poxa, mas você vai passar tanto tempo caminhando e vai sozinho?". Então as pessoas imaginam que você vai estar caminhando, você vai estar fazendo trilhas totalmente sozinho, e aí entra a primeira coisa que é as, observações do medo. As pessoas vão te colocar questões que são sempre ligadas ao medo. Isso é muito sobre a cultura do medo, eu vou falar isso aí mais para frente, em outro podcast. Nós vivemos e somos criados no Brasil numa cultura muito baseada no medo. Se você lembrar sobre as dicas que as pessoas te dão sobre qualquer coisa na vida, você vai ver que elas se baseiam em medo. A gente não sabe como curar isso aí, mas é legal saber que isso existe. Então, no Caminho de Santiago, a gente experimenta então essa coisa da solitude, não da solidão. Por que eu falo isso? Eu não conheço nenhum peregrino, nenhuma peregrina nesses últimos mais de 20 anos que falou sobre solidão no Caminho de Santiago. É impressionante esse dado dentro de uma viagem que é, na grande maioria das vezes, empreendida sozinho ou sozinha. Não sei se você compreende esse tamanho da do contrário desse termo. O Caminho de Santiago não te traz solidão. O Caminho de Santiago, ele pode ser um processo de solitude, que é quando você busca o espaço teu, quando você busca estar sozinho ou sozinha lá, mas dificilmente você sente solidão lá. É uma das épocas, de uns processos que você se sente mais preenchido lá. Você tem figuras que te cuidam dentro do caminho, você tem hospitaleiros, você tem companheiros de caminhada, você tem a atenção das pessoas que estão nas cidades do Caminho de Santiago. Nós não somos forasteiros, eles sabem muito bem o que a gente está falando, fazendo lá, como eu já comentei em outros encontros meus. Eles sabem que nós estamos indo a Santiago, por isso que é tão fácil e tão rápido ouvir um bom caminho, buen caminho, nas trilhas a Santiago de Compostela. E isso faz com que a gente não preste atenção nesse fator, que a gente está em solitude, mas não em solidão. Nós estamos sós conosco nos momentos que a gente quer, mas a gente pode acessar muita gente quando preciso lá. E eu não estou falando em você acessar digitalmente, a gente está perdido no mundo muito digital. E quando a gente abre hoje um WhatsApp, quando a gente abre um site, quando a gente abre um chat, alguma coisa, a gente se conecta com pessoas na hora, né? Mesmo assim, a gente ainda
está cavando um processo de solidão, e isso está sendo muito comentado nesse mundo moderno, sobre esses meios digitais não preencherem a gente. E a gente traslada tudo isso para um caminho de Santiago, e eu defendo que o caminho de Santiago tem que ser mais analógico. Eu sempre falo assim: se você está levando o seu celular, está levando o seu tablet, está querendo se comunicar com as pessoas, tenta explorar uma regra tua de: eu entro em contato com vocês, minha família, mas não entre em contato comigo, porque você pode ser pego de surpresa em muitas horas, e aquela tua realidade voltar para o caminho de Santiago, e você não pediu aquilo naquele momento. Um exemplo disso: você está tomando um café, você está tentando compreender e aprendendo espanhol, ou outras línguas com uma mesa diversa lá, e aí te chamam do Brasil para perguntar onde é que está o boleto do carro, onde é que, ou o seguro venceu, o que eu vou fazer com isso? É como se você fosse sugado para a tua realidade, né? E esse é um problema do caminho de Santiago, digital. Então, quando a gente coloca esses apetrechos digitais nossos para tentar não sentir a solidão lá, eu queria te alertar que esse vai ser um esforço em vão, porque lá dentro do caminho essa solidão não vai te pegar. É difícil acreditar quando alguém fala de fora isso, mas eu nunca vi isso acontecer. Você se sente muito preenchido, você se sente muito acolhido e acolhida lá. Lógico que você tem que ter os cuidados de uma viagem internacional, você não está simplesmente, num lugar conhecido por você, mas você está num ambiente de troca de informações, de sequências de etapas e de histórico de caminhada de pessoas. Você sabe muito bem o que estão fazendo, e você sabe o que você está fazendo lá fisicamente, vamos dizer, as suas etapas diárias, você está preenchida com isso aí, você está preenchido com isso. Quando você precisar de contato lá, você vai ter um contato de muito mais qualidade do que você teria chamando alguém pelo teu celular. Nessa hora, se você chama alguém, vai te dar solidão, porque você vai estar falando com outro universo, com outro mundo. Quando você entra em contato atrás de acolhimento com a tua família, você está falando com outra esfera que não foi com você para lá e não foi com você nos sentimentos. Quando você está indo para o caminho de Santiago, você escolhe um momento de vida, e nessa hora que você está vivenciando o caminho de Santiago, você está muito destacado do que você estava lá. Então, você tentar conversar com as pessoas de lá pode trazer uma solidão. Você estar com pessoas que você acabou de conhecer, que estão no mesmo processo lá, não te dá essa solidão, você se preenche lá. Você vai observar isso, e se você já foi para o caminho de Santiago, se você já caminhou nas trilhas a Compostela, você vai ver o que eu estou falando aqui, ele está cheio de verdade, tá? Verdade por observação. Você vai ver que o que eu comento aqui é sobre coisas vividas, coisas observadas. Dificilmente eu faço alguma suposição de como as coisas são lá. Então, esse é um assunto muito aberto, a solidão e a solitude. Então, tira esse receio do sozinho, do sozinha lá. É lógico que a gente tem vídeos e a gente tem algum suporte para você sempre ter mais segurança. Um dos nossos grandes trabalhos é a segurança para o peregrino nas trilhas do Caminho de Santiago. É uma coisa que talvez envolva um grande percentual do nosso tempo gasto nas informações e na atuação física mesmo, junto ao SOS na Espanha, junto com o cuidado de documentos aqui, junto com contato com emissores de documentos, né? Mas isso é uma coisa que a gente trabalha muito com essa segurança de Caminho de Santiago. E eu gosto muito de dar para os peregrinos essa sensação de que tudo vai bem lá, tudo vai ser o que você está buscando, tudo vai ser entregue para você lá. Então, tenha o coração muito aberto quando está indo para o caminho de Santiago, e coloca um freio nessa ideia da solidão. Você não vai encontrar solidão lá. Se você buscar o sozinho ou sozinha lá, você vai encontrar um outro processo. A angústia da solidão, do se sentir só, isso não consegue estar presente no caminho de Santiago. Se você estiver passando por momentos muito duros
Eu falo psicologicamente, essa é a dor mais dura do caminho, essa é uma coisa que pouca gente te avisa. Se você chega de primeira viagem ao Caminho de Santiago, como muita gente já chegou, você esquece que aquilo é um processo psicológico, é um processo mental, não é um processo de andar somente. E quando você se tiver para baixo por algum motivo, você vai ver que o acolhimento chega muito rápido. Peregrino é uma raça que, quando olha um semelhante lá, passando algum momento ou dando a impressão pela face, pela forma como ele está andando ou conversando ou olhando, quando ele nota que existe algum tipo de falta dentro desse peregrino, ele ele intercede para perguntar se está tudo bem, para oferecer um lanche, um café. Muitas vezes na trilha, às vezes por momentos mesmo de reflexão, parado num canto, peregrinos paravam e perguntavam: "Você está precisando de uma água?" Ou alguns sentavam do meu lado e davam uma fruta, sem falar nada. Isso é uma coisa que, no mundo moderno que a gente vive, ele beira a mágica, tá. Estando num ambiente que é mais controlado, como o Caminho de Santiago, você aceita mais essas coisas. Hoje, se você sentar triste em algum banco de praça na tua cidade, se alguém senta do lado, a gente desconfia de alguma coisa, não é comum. Então lá, como isso se torna tão comum, a gente se abre a isso também, e essas amizades são formadas só por alguém sentar do teu lado e oferecer uma fruta ou a garrafa de água, sem te perguntar nada, só porque viu que um igual, um semelhante, que está num momento muito parecido, porque os peregrinos têm muita coisa em comum por estar lá, além da loucura de ter ido ao Caminho de Santiago, é um momento de escolha, como eu falo bastante, muito por comemoração e muito por ruptura também. Então, quando alguém te olha, ou quando você olhar alguém, você vai sentir esse impulso de falar: "Deixa eu entregar alguma coisa para essa pessoa". E pode ser uma conversa, pode ser uma água, e pode ser só um estar próximo, observando, e você sabe que aquele peregrino está se sentindo observado e cuidado, e você, se tiver parada num lugar mais fechado, mais fechada, quieta, algum peregrino parado mais distante te observando, você não vai olhar com olhos de análise ou crítica, você vai se sentir acolhido e acolhida. Esse é um sentimento muito presente lá. Então, conta com isso e presta atenção nas pessoas lá, porque elas vão prestar atenção em você também. Uma atenção mais amorosa, uma atenção mais de companheirismo. Quando você puder, acesse o nosso site, que é os Amigos do Caminho de Santiago, www.amigosdocaminhodesantiago.com.br. Tem muito conteúdo lá. Esse podcast tem outros episódios. É muito legal, são reflexões diferentes que a gente faz. Fique inscrito nesse canal, é um novo canal, um canal diferente, um canal para a gente ouvir enquanto caminha ou antes de dormir. Eu sempre vou trazer conteúdos interessantes e leves e um pouco mais para essa esfera sutil do Caminho de Santiago. Falar sobre técnicas, falar sobre mochila, pés, problemas peregrinos. A gente tem um canal do YouTube. Através do nosso site, você chega também com algum vídeo exposto lá, você consegue acessar o nosso canal do YouTube, é muito importante para a preparação. A gente está fazendo um trabalho mais forte, relacionando o Caminho de Santiago às boas práticas, porque são coisas que têm se perdido muito lá. E pelo contato que a gente tem com os hospitaleiros do Caminho de Santiago, a gente tem observado que pessoas têm se esquecido muito do caminho tradicional a Santiago de Compostela. Se bem que não existe tanto um tradicional, mas eu chamaria o tradicional de você, quando vai lá, você está buscando as coisas corretas. Não somente preocupado com a sua bota e com a sua mochila, mas com as coisas mais importantes que existem lá. Um abraço e boa semana.